Liturgia é humana, é feita por homens para os homens. Esse negócio de qual é a liturgia que Deus prefere, não tem nada disso. Deus sonda a intenção do coração. Deus não vê as formas que nós fazemos. A liturgia é feita por nós, para nós. E o mais importante de tudo, ela é cultural. E se é cultural, ela muda. A cultura grega não é a mesma cultura de hoje, porque ela muda. Assim é com a liturgia, porque a liturgia ela é cultural. Então, dependendo do público-alvo que nós queremos atingir, ela deve ser mudada. Então, se ela deve ser mudada, mais uma. Se ela deve ser mudada, por que a gente não muda? Sabe, liturgia tem a ver com uma palavra chamada epistemologia, que é a maneira como eu aprendo. Se eu não estou aprendendo, está errado. Então, quem assiste Todo Mundo Odeia o Cristo? Beleza, é legalzinho, né? Foi que repete, né? Muita gente não gosta, eu acho legal. Eu acho meio idiota, mas é legal até uma. E tem um episódio, você já deve ter assistido, porque ele deve ter passado umas 300 vezes só no mês passado. Tem um episódio que é o seguinte, ele tem aula de literatura, é uma aula chata. Ele já lembrou, gosta pouco. Ele tem uma aula chata, e ele fala assim, por que a senhora não passa filme do livro em vez do livro? Porque se eu for aprender a história do livro, qual a diferença entre eu ler e entre eu assistir? Tem a ver com forma de aprender. Se eu aprender como eu aprendo, não importa, o importante é eu aprender. Isso é liturgia. Se é para me inserir na realidade da minha salvação, como eu aprendo isso, não importa, cara. O importante é que eu aprenda, é que me atinja. Beleza? Então por que nós mudamos? Mais um, Tiaguinho. Primeiro motivo, por preguiça. Porque dá trabalho. Mudar dá trabalho. Porque é o seguinte, você tem que fazer algo que seja legal e que não choque o pastor mais velho da sua igreja. Isso é muito difícil, cara, porque choca por qualquer coisa. Então, eu aprendi o seguinte, eu tenho começado com esse ministério de palhaços, claus e teatro, e eu aprendi que... Tá, quando eu falo palhaço, qual é a primeira coisa que você lembra? Circo. Boa, mais outra. Qual? Risada, boa, risada foi boa. Mais uma. Tiririca. Tá, ainda falta uma palavra que sempre fala do rolô. Palhaço. Não. Isso, quase. Isso. Cadeira? Ah, bom. Tiago, vou soltar pra você fala. Criança, verdade. Tiago, muito obrigado. Tiago, estou dele. Quando nós falamos de palhaço, nós acreditamos que palhaço está inteiramente ligado com criança. Palhaço é para criança. Quando tem culto de criança, chama de palhaço. Só que é o seguinte, o primeiro palhaço da história foi o bobo da corte. O bobo da corte ele tinha a incumbência de fazer piada pro rei, do próprio rei, sem ser levado para a forca. O palhaço, que era o bobo da corte, tinha que ser o cara mais inteligente da época, porque ele tinha que zoar o rei sem ser ido para a forca. O palhaço na igreja, o cara que muda a liturgia para uma liturgia que atinge, ele tem que ser o cara mais inteligente, porque ele tem que mudar de uma forma que zoe as próprias mazelas dos cristãos sem ser levado para a forca da igreja.